Abacuque capítulo 2, 6 a 20. Está escrito assim: não levantarão, pois, todos estes contra ele um provérbio, um dito zombador? Dirão: ai daquele que acumula o que não é seu, até quando? E daquele que a si mesmo se carrega de penhores. Não se levantarão de repente os teus credores, e não despertarão os que te hão de abalar? Tu lhe servirás de despojo. Visto como despojaste a muitas nações, todos os mais povos te despojarão a ti, por causa do sangue dos homens e da violência contra a terra, contra a cidade e contra todos os seus moradores. Ai daquele que ajunta em sua casa bens mal adquiridos, para pôr em lugar alto o seu ninho, a fim de livrar-se das garras do mal. Vergonha maquinaste para a tua casa, destruindo tu a muitos povos, pecaste contra a tua alma. Porque a pedra clamará da parede, e a trave lhe responderá do madeiramento. Ai daquele que edifica a cidade com sangue, e a fundamenta com iniquidade. Não vem do Senhor dos exércitos que as nações labutem para o fogo, e os povos se fatiguem em vão? Pois a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. Ai daquele que dá de beber ao seu companheiro, misturando à bebida o seu furor, e o que o embebeda para lhe contemplar as vergonhas. Serás farto de opróbrio em vez de honra. Bebe tu também e exibe a tua incircuncisão. Chegará a tua vez de tomares o cálice da mão direita do Senhor, e a ignomínia cairá sobre a tua glória. Porque a violência contra o Líbano te cobrirá, e a destruição que fizeste dos animais ferozes te assombrará, por causa do sangue dos homens e da violência contra a terra, contra a cidade, contra todos os seus moradores. Que aproveita o ídolo, visto que o seu artífice o esculpiu, e a imagem de fundição, mestre de mentiras, para que o artífice confie na obra, fazendo ídolos mudos. Ai daquele que diz à madeira: acorda, e a pedra muda: desperta. Pode o ídolo ensinar? Eis que será coberto de ouro e de prata, mas no seu interior não há fôlego nenhum. O Senhor, porém, está no seu santo templo, cale-se diante dele toda a terra. Amém. Bom, o tema que eu darei para o estudo de hoje é: o pecado não compensa. O pecado não compensa. Permita-me trazer à tona o contexto para que aqueles que estão aqui pela primeira vez na escola dominical e não estão acompanhando o estudo de Abacuque possam entender. Abacuque profetiza no mesmo período de Jeremias. Ele está profetizando nas vésperas da invasão da Babilônia a Jerusalém. A sua nação está corrompida ao extremo, a violência campeia nas ruas, e ele está clamando a Deus: por que, Deus, tu permites a violência, não fazes nada para debelar este foco do mal? Quando Deus resolve falar, Deus o perturba ainda mais, porque Deus diz: olha, eu estou agindo, e eu estou trazendo os caldeus, povo amargo, impetuoso, para disciplinar Jerusalém, para disciplinar o meu povo. Aí o profeta entra numa outra crise: é como ele vai conciliar a santidade de Deus com a providência de Deus. Como é que Deus pode usar um povo tão mau, pior do que o seu próprio povo, para discipliná-lo? Então, nessa angústia dele, ele encontra refúgio em Deus, e encontra refúgio na oração. Ele sobe para a torre de vigia, aguardando uma resposta de Deus. E Deus vai mostrar para ele que o justo viverá pela fé, que o ímpio todo poderoso, que oprime, que massacra, que saqueia, que expolia, ele vai perecer, mas o povo de Deus, embora disciplinado, vai sobreviver. E aqui nesse texto,
O profeta Abacuque elenca 5 ais contra os caldeus que aplicam-se a todos nós, ou a toda a humanidade. E o contexto aqui é que quem semeia, colhe. E colhe a mesma natureza da semente que semeia. Porque a Babilônia semeou violência entre os povos, conquistando, espoliando, saqueando, massacrando. A Babilônia vai ser vítima da violência que perpetrou as outras nações. Quem planta violência, colhe violência. Talvez não tenha melhor ilustração para provar essa tese do que aconteceu no Rio de Janeiro, no dia 28 do mês passado. Aqueles que estão engrossando fileiras de facções criminosas, plantando violência, espalhando terror, mas hoje ou mais amanhã vão colher os frutos amargos dessa semeadura insensata. À guisa de introdução, eu quero trazer 3 declarações. Primeiro, o caráter justo e santo de Deus exige a justa retribuição do mal. Se Deus é santo, e Ele é, se Deus é justo, Ele é, o erro, o mal, a violência, o pecado não ficarão impunes. Segundo, o pecado pode parecer vantajoso, mas ao fim traz opróbrio e destruição. Por que as pessoas roubam? Por que pessoas assaltaram os cofres do INSS, roubando dos vulneráveis? Por que no passado as empresas foram saqueadas? É que quem saqueia, quem rouba, quem furta, quem usa a violência para angariar para si, tem uma ideia: eu não vou ser alcançado, vou sair ileso, vai ser vantajoso para mim, não vou ficar ralando anos e anos para construir um patrimônio, eu vou construir numa tacada só. As pessoas pensam que elas vão escapar e que vai ser benéfico para elas, que o pecado compensa. Mas essas pessoas, mais hoje ou mais amanhã, vão perceber que aquilo que parecia vantajoso vai ser a sua destruição, a sua própria ruína. Terceira declaração à guisa de introdução: as vitórias conquistadas com truculência e maldade são pura perda. Os caldeus oprimiram, massacraram, mataram, roubaram, saquearam, construíram uma megalomaníaca cidade, Babilônia, com dinheiro roubado, com propriedades confiscadas, mas eles construíram tudo aquilo para sua própria destruição. A Babilônia caiu. Então, dito isso, a título de introdução, vamos à análise do texto. Eu quero só chamar a atenção ainda para o fato de que dos 5 ais, 3 deles têm a ver com violência. Versículo 6, versículo 9, versículo 12. Em outras palavras, Deus não faz vistas grossas à violência. Seja ela aquela violência de arma em punho para tirar a vida do próximo, seja aquela violência nos bastidores do crime de colarinho branco, que não mata a pessoa com a arma, mas tira dela a sua sobrevivência e a entrega à miséria. Deus não faz vistas grossas esse tipo de pecado. Então vamos ver agora o primeiro ai, a condenação do roubo, a corrupção do poder econômico, versículos 6 a 8. Primeira coisa que eu destaco é que o enriquecimento ilícito é uma maldição. Versículo 6: ai daquele que acumula o que não é seu. Esse ai aí é um ai de dor, de pesar, de lamento.
É um ai que retrata que quem pratica isso está debaixo de maldição. O que a Babilônia fez? A Babilônia conquistou nações, subjugou povos. No que tange a Judá, cercaram Judá 3 vezes, Jerusalém 3 vezes, 606, 596, 586. No primeiro saque levaram os vasos do templo e alguns nobres. No segundo saque levaram muita gente, inclusive Ezequiel. No terceiro saque destruíram a cidade, queimaram a cidade, arrasaram o templo de Salomão, mataram pessoas à espada, mataram pessoas de fome dentro dos muros, e levaram prisioneiros e cativos os judeus para 70 anos de escravidão. E a Bíblia traz sobre isso que o que roubaram de Jerusalém, suas riquezas, seu ouro, sua prata, os vasos do templo para colocar nos templos pagãos, isso merecia um ai de Deus, uma maldição divina sobre eles. E não é diferente hoje. Aqueles que ainda lançam mão do roubo, do sequestro de bens, da invasão de propriedades, não respeitando o preceito de Deus, não furtarás, também estão debaixo de maldição. Segundo lugar, o enriquecimento ilícito oferece uma aparente segurança. Versículo 6: ai daquele que acumula o que não é seu. Até quando? Até quando? Esse até quando aqui traz a seguinte ideia: eu vou fazer, ninguém vai descobrir. Eu vou fazer, ninguém vai me pegar. Eu vou fazer e não vou ter que dar contas para ninguém. Eu vou fazer e não vou cair na malha da justiça divina, nem da justiça dos homens. Ou seja, o pecado compensa. Assim pensam estes. Ele está seguro de que a prática do crime que comete ficará impune. Porém, Abacuque está dizendo que essas pessoas vão cavar sua própria sepultura, estão destruindo a si mesmas. Terceiro, o enriquecimento ilícito usa instrumentos de opressão. Versículo 6 ainda diz assim, olha comigo: e daquele que a si mesmo se carrega de penhores. É a extorsão mediante acúmulo de tributos, de impostos e de juros pesados. O que acontecia? A Babilônia não só chegava numa cidade ou num país e destruía. Claro que não dá para levar exatamente todo mundo literalmente. Os que ficam debaixo de pesadíssimos tributos, de pesadíssimos impostos. Eles ficam, mas debaixo de uma canga pesada. E às vezes, não tendo com que sobreviver, contraem dívidas com juros mais pesados, como de agiotas. E aqueles que emprestam acabam mantendo essas pessoas debaixo de uma escravidão. Meus irmãos, esse fato não é só do passado, não. Ainda é hoje. É hoje. Eu estive visitando há alguns anos o Acre e fui visitar lá em Rio Branco, fui visitar um local da seringueira. E eu fiquei muito intrigado com o que eu vi lá. Os donos de seringueiras tinham uma espécie de armazém e os funcionários só podiam comprar ali. Comprava tudo, arroz, feijão, tudo, por um preço muito alto. E as pessoas que trabalhavam não tinham dinheiro para pagar tudo. Então o dono da seringueira, que era o dono do armazém, dava lá um vale para o camarada. O problema é que ele nunca conseguia pagar a conta. Aquela estratégia era uma estratégia de trabalho escravo. Mantinham as pessoas prisioneiras ali, porque não podia sair para outro lugar sem pagar a conta. Como a conta nunca conseguia ser paga, o camarada continuava fazendo um trabalho escravo. Agora pense comigo, eu estava lendo há poucos dias uma fala da Margaret Thatcher, ela dizendo que quando um governo estabelece impostos, a única riqueza que o governo tem
é a riqueza produzida pelo povo, não tem outra. Então, quando se aumenta imposto, aumenta imposto, aumenta imposto, aumenta imposto, eu estou empobrecendo aqueles que produzem. Quando eu aumento imposto, eu estou diminuindo a capacidade do Estado de produzir, porque a fonte do Estado são as pessoas que trabalham, não outra fonte. E o profeta aqui está denunciando essa política de altas tributações para manter as pessoas dentro de um clima de pobreza e de opressão. É por isso que qualquer governo sábio não vive tributando e super tributando o seu povo. Por quê? Porque você está matando a galinha de ovos de ouro. Você está destruindo a própria fonte da riqueza da nação. E isso não é fato novo, já existia lá na Babilônia, e Deus está condenando essa prática. Quarto lugar, o enriquecimento ilícito tem uma consequência desastrosa. Veja comigo versos 7 e 8. Ponha na tela para toda a igreja ler comigo versos 7 e 8. Vamos juntos? Não se levantarão de repente os teus credores, e não despertarão os que te hão de abalar. Tu lhes servirás de despojo, visto como despojaste a muitas nações, todos os mais povos te despojarão a ti, por causa do sangue dos homens e da violência contra a terra, contra a cidade e contra os seus moradores. Então, o que está acontecendo aqui? Deus está dizendo que a Babilônia saqueou, que a Babilônia fez violência, que a Babilônia invadiu, que a Babilônia matou, que a Babilônia levou o povo escravo, que a Babilônia impôs tributos pesados para quem ficou na terra. Um dia essa Babilônia será saqueada. Os outros povos se unirão para saquear aquela que foi saqueadora. O que ela plantou, ela vai colher. Que o pecado não ficará impune. E se você olhar a história dos grandes impérios, aconteceu isso com todos eles: Egito, Assíria, Babilônia, Medo-Persa, grego, romano e por aí afora. Às vezes as pessoas pensam que o crime compensa, mas chega uma hora que Deus chama para prestação de contas, e Deus vai dizer: olha, você foi posto na balança, já achado em falta, agora chegou a sua hora de pagar pelos seus erros. Eu fico olhando hoje a situação do nosso país. Eu não sei se vocês acompanham ou assistem alguma coisa nesse sentido, do que está acontecendo na CPMI dos INSS. Até hoje eu não vi nenhuma das pessoas convocadas para aquele local. Às vezes alguns recebem habeas corpus e têm o direito de ficar calado, embora muito evidentemente com alguma culpa no cartório, porque quem é inocente não precisa ter nenhum problema de falar da sua inocência ou defender a sua inocência. Mas não vi até hoje nenhuma pessoa dizendo: não, eu cometi um erro, estou arrependido, eu vou devolver o que peguei. Não, problema nenhum, nenhuma culpa, nenhuma desculpa, nenhum pesar. O problema é que, ainda que a lei humana não os alcance, a lei divina é inescapável. E Deus há de chamar um por um, você e a mim inclusive, para a prestação de contas. E nós daremos contas das nossas obras a Deus. Deus é justo, e o mal não pode prevalecer diante de seus olhos. Vamos ao segundo ai. A condenação da ambição orgulhosa, a corrupção do poder social. Agora não é o poder econômico, é o poder social. Versículos 9 a 11. Então vamos ao primeiro ponto. Os bens adquiridos com desonestidade estão debaixo da sentença condenatória de Deus. Versículo 9, parte A. Ai daquele que ajunta em sua casa bens mal adquiridos. Vamos entender isso aqui, irmãos, porque Deus não condena a riqueza. A riqueza é uma bênção. É Deus que fortalece as nossas mãos para adquirirmos riquezas. Riquezas e glórias vêm de ti. Na casa do justo há prosperidade. Mas que prosperidade que é uma bênção? É a prosperidade que você tem como fruto do seu trabalho honesto e como fruto da bênção de Deus. Agora, Deus abomina
aquela riqueza que é oriunda da injustiça, da violência, da desonestidade, do roubo, das falcatruas, das propinas, das emendas, onde gente leva vantagem. Rodando por esse Brasil afora, constato que um parlamentar disse certa feita em Brasília: não se põe um paralelepípedo na rua sem propina. Um empresário amigo disse para mim: pastor, se você não fizer o jogo, nem participar da licitação você participa. Então nós estamos criando uma cultura da corrupção, do levar vantagem, da desonestidade. E eu fico imaginando que se aqueles que têm posição de comando, de liderança, seja neste ou naquele poder constituído, isso é uma escola, está ensinando lá embaixo: olha, vale a pena, compensa, esse é o caminho do enriquecimento. E a Bíblia vai nos dizer lá em Tiago capítulo 5, que aqueles que se enriquecem com a opressão, ou com a violência, ou com a desonestidade, a riqueza que ele acumula vai ser combustível para a sua própria destruição, vai ser o combustível para o fogo que vai devorar o desonesto. Segundo ponto, o dinheiro oferece temporariamente uma aparente segurança. Olha o versículo 9b. Então vamos ler o versículo todo para compreender. Ai daquele que ajunta em sua casa bens mal adquiridos, para pôr em lugar alto o seu ninho, a fim de livrar-se das garras do mal. Preste atenção, por que ele está roubando? Por que ele está saqueando? Porque ele acha que se ele tiver dinheiro, se ele tiver grana, ele vai botar o ninho dele, como a águia, lá no alto, longe de qualquer perigo. Em quem que ele está confiando para a segurança dele? No dinheiro. No dinheiro mal adquirido. Então o camarada compra jatinho, ele compra iate, ele compra carro de luxo, ele compra fazenda, ele compra isso, ele compra aquilo, e ele pensa: tendo dinheiro, eu estou seguro. E quantas pessoas que pensam ainda assim da mesma forma? Até quem não é desonesto, até quem trabalha com o suor do seu rosto, usando a inteligência que Deus lhe deu e as estratégias do mercado para ganhar dinheiro, achando que se tiver dinheiro ele está seguro. O apóstolo Paulo adverte lá em 1 Coríntios capítulo 6: ensina aos ricos a não confiarem na instabilidade das riquezas. O dinheiro é volátil, o dinheiro tem asas, o dinheiro voa. Então o refúgio do homem não é o dinheiro. O dinheiro é bom, ele é bom. O dinheiro dá conforto, dá conforto. O dinheiro oferece a você uma qualidade de vida, oferece. O dinheiro pode dar a você uma melhor casa, um melhor carro, um melhor salário, um melhor plano de saúde, um melhor legado para os seus filhos em herança. É claro que pode. Entretanto, a segurança do homem não está no dinheiro. Quem bota a sua segurança no dinheiro é um insensato. Terceiro lugar, a riqueza adquirida pelos instrumentos da corrupção traz vergonha e não sucesso. Versículo 10, toda a igreja comigo, vamos juntos. Vergonha maquinaste para a tua casa, destruindo tu a muitos povos, pecaste contra a tua alma. Então veja você, ele está destruindo muitos povos, mas contra quem que ele está pecando? Contra ele mesmo. Ele não está pecando só contra essas pessoas que ele destruiu, não. Ele está pecando contra ele mesmo. Quem rouba o dinheirinho suado dos aposentados e vulneráveis, ele não está pecando só contra esses pobres vulneráveis, não. Ele está pecando contra si mesmo. Essa flecha que ele joga para atingir o coração do outro, volta contra o próprio coração dele. É por isso que a Bíblia diz assim: o bom nome vale mais do que riquezas. O maior patrimônio que você tem não é o dinheiro que você guarda no banco, é o nome que você tem.
É melhor você ser pobre e andar de cabeça erguida na rua do que ser rico de forma desonesta e ser enxovalhado nas ruas. A Bíblia diz: o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Quarto lugar, a riqueza mal adquirida, em vez de trazer proteção, traz testemunho contra o infrator. Olha o verso 11 comigo, vamos ler todos juntos, versículo 11. Porque a pedra clamará da parede, e a trave lhe responderá do madeiramento. Ele está usando uma figura de linguagem. Ele está dizendo que quando o cara rouba e acumula riqueza mal adquirida na sua casa, de repente na casa dele, na parede, as pedras começam a clamar, a trave da casa começa a responder. Ou seja, ele começa a escutar vozes, ele começa a ter perturbação na cabeça, ele começa a viver inquieto e desassossegado, porque a culpa dele começa a vir à tona a partir não de fora, mas de dentro da sua casa. É Deus que não permite que ele desfrute gostosamente daquilo que roubou. É nesse sentido que a Bíblia diz que o camarada constrói uma casa e não mora nela, que planta uma vinha e não usufrui do vinho que ele plantou. Por quê? Porque Deus gera no coração dessas pessoas um buraco enorme, uma satisfação imensa, e ele não tem deleite, ele não tem prazer, ele não tem satisfação daquilo que ele colheu de forma desonesta para oprimir as pessoas. Então, Deus condena o roubo e Deus condena a ambição orgulhosa. Mas em terceiro lugar, terceiro ponto da mensagem, a violência, a corrupção do poder político. Versículos 12 a 14. Se você perceber, nós poderíamos ler os dois versos juntos? Vamos lá? 12 a 14, vamos lá, toda a igreja. Ai daquele que edifica a cidade com sangue e a fundamenta com iniquidade. Não vem do Senhor dos exércitos que as nações labutem para o fogo e os povos se fatiguem em vão? Pois a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. Então vamos entender isso aqui. Quem edifica a cidade com sangue não é um cidadão, é um governante. O cidadão não edifica uma cidade, é muito grande para um cidadão só fazer. Então ele está levantando o Salomão, o Nabucodonosor aqui, que construiu a grande Babilônia, que era uma cidade magnificente, com os jardins suspensos da Babilônia, com a beleza, com a glória, com o fulgor do ouro, da prata, saqueados, roubados de outros povos, como um protótipo daqueles que viriam depois dele. Quantos invasores, quantos conquistadores truculentos, quantas nações subjugadas, quantos ditadores carrascos. Poderíamos citar Hitler, Stalin, Mao Tse Tung e tantos outros. Mas poderíamos citar setores da sociedade, como o crime organizado, tão falado no Brasil, Comando Vermelho, PCC, facções, traficantes, terroristas. E Deus está mostrando que a violência é algo que Deus não tolera. E eu levantarei aqui alguns pontos. Primeiro, a vitória alcançada pela opressão tem gosto de derrota. Versículo 12 diz: ai daquele que edifica a cidade com sangue e o fundamento com iniquidade. Não há elogio, não há discursos laudatórios, não há palavras de encômio, de exaltação, porque esses governantes estão construindo verdadeiros castelos, palácios, cidades belíssimas. Deus está trazendo um ai, porque não obstante esta obra aqui é magnificente, é magnífica mesmo, mas qual a origem do dinheiro para construir essa obra? De onde procedeu os recursos? Quem está pagando essa conta?
E Deus é o Deus da justiça. Ou seja, os judeus, os babilônios, os caldeus, o texto de Abacuque nos mostra que eles adoravam o seu próprio poder. Capítulo 1, versículo 11. Então passam como passa o vento e seguem, fazem-se culpados estes, cujo poder é o seu Deus. E aí, se você perceber, versículo 16 do capítulo 1, por isso oferece sacrifício à sua rede e queima incenso à sua varredoura, porque por elas enriqueceu a sua porção. Ou seja, eles adoram o seu próprio poder, eles adoram os seus próprios instrumentos de opressão. E Deus está agora trazendo um ai de condenação a essa prática. Ai daquele que edifica a cidade com sangue. Segundo, o poder político conquistado pela força da violência é efêmero. Preste atenção nisso. Os grandes impérios caíram. Quem lança mão da violência cairá. Versículo 13 é claro: não vem do Senhor dos exércitos que as nações labutem para o fogo e os povos se fatiguem em vão? De onde vem isso? Para derrubar esses impérios? De Deus. Quem é o reto juiz? É Deus. Quem vai pesar na balança esses reinos? É Deus. Quem vai derrubá-los das alturas? É Deus. Lembram lá de Edom? Quando ele colocou o seu ninho acima das estrelas, ou no meio das estrelas, e Deus diz: ainda que você coloque o seu ninho lá no meio das estrelas, de lá eu te derrubarei. Ou seja, Deus é maior que o poder econômico, Deus é maior que o poder político, Deus é maior que o poder bélico. Deus é o detentor de todo o poder, é quem derruba os poderosos. Ou seja, o ímpio vai perecer como palha. Deus coloca no trono e Deus tira do trono. Deus transforma a riqueza do ímpio em lenha para a destruição dessas próprias pessoas. Terceiro lugar, os reinos do mundo vão sucumbir, mas o reino de Deus vai triunfar. Isso é glorioso, irmãos, o versículo 14. Eu preciso que você leia comigo de novo o verso 14, para entender em que contexto é que ele está. Vamos de novo o 14? Pois a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. Em que contexto esse versículo está? Ele está num contexto em que os reinos poderosos do mundo entram em colapso, estão em decadência. Mas há um reino que não vai ser abalado jamais. Há um rei que não vai ser apiado do poder jamais. Há um reino que não está debaixo das leis dos homens que manipulam e corrompem costumes e valores e princípios. Há um reino que é eterno, e quando os reinos colapsam na terra, este reino prevalece. É o reino de Deus. Louvado seja o Senhor. A terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. O reino de Deus não conhece fracasso, não conhece derrota. O que aconteceu com a Babilônia? A grande Babilônia, ela caiu numa noite de bebedeira, de promiscuidade, de zombaria das coisas de Deus. Está lá em Daniel capítulo 5. Olha para os reinos. Foi o sonho de Nabucodonosor no capítulo 2. Ele sonha com a grande estátua, com a cabeça de ouro, com o peito e os braços de prata, com o ventre de bronze, com as pernas e os pés de ferro e barro. E de repente uma pedra não lavrada por mãos bate no pé desta estátua e toda ela vira pó. E essa pedra vai crescendo, crescendo, crescendo e domina o mundo inteiro. E o que significa isso? A cabeça de ouro era a Babilônia. Os braços de prata eram o império medo-persa. O ventre de bronze era o império greco-macedônio. As pernas de ferro e barro era o império romano. E foi dentro do império romano, portanto, que esta pedra que representa o reino de Deus, liderado por Cristo Jesus, que é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, bate nos pés e a estátua toda vira pó.
Os reinos colapsam. Mas na mesma medida que os reinos colapsam, a glória de Deus vai enchendo toda a terra. Porque agora o reino da Babilônia deve abrir caminho ao reino do Senhor e do seu Cristo. Agora a Babilônia cai, mas o reino de Deus é estabelecido. Vamos ao quarto ai. A embriaguez, a corrupção do poder moral. Versículos 15 a 17. Irmãos amados, a embriaguez ainda hoje é um dos problemas mais graves da sociedade. Como diz o médico e pastor Mark Lloyd Jones, o álcool é um ladrão de cérebros. E talvez nada tenha destruído mais a nossa geração do que o álcool e do que as drogas. A maconha, o crack, a cocaína e tantas outras. É por isso que você vê facções dominando cidades, e por trás dessas facções está o tráfico de drogas. Então vamos ver o que a Bíblia diz sobre isso. Primeiro, quem humilha e degrada o próximo atrai sobre si o juízo de Deus. Versículo 15, toda a igreja comigo, por favor. Ai daquele que dá de beber ao seu companheiro, misturando à bebida o seu furor, e que o embebeda para lhe contemplar as vergonhas. Então veja você, por favor, note aí, que ele está dando essa bebida com dois propósitos: para humilhar e para abusar sexualmente. Quantas vítimas que são apanhadas nas festas propositadamente e se embebeda uma pessoa, ou se dá droga para uma moça e depois ela é arrastada daquele ambiente e abusada sexualmente, destruída na sua honra. Parece uma festa, parece uma curtição, mas a intencionalidade da pessoa em embebedar alguém para humilhá-la, para desonrá-la, para usá-la, para abusar dela, para explorá-la sexualmente, é algo abominável aos olhos de Deus. E Deus diz: ai daquele, ai daquele. Segundo, Deus é o vingador daquele que degrada o próximo para o explorar. Versículo 16, vamos ler o versículo 16. Serás farto de opróbrio em vez de honra, bebe tu também e exibe a tua incircuncisão. Chegará a tua vez de tomares o cálice da mão direita do Senhor, e a ignomínia cairá sobre a tua glória. O que Deus está dizendo? Olha, você está dando bebida para o outro, para humilhá-lo, para explorá-lo, para abusar dele. Aí Deus está dizendo o seguinte, de forma irônica: bebe você também. Bebe você também do que você está dando para o outro. E quem vai dar o cálice na sua mão para destruir você não é outra pessoa, não sou eu mesmo, é Deus. Deus é o vingador. Deus é o Deus da justiça. Aquilo que a pessoa fez com arranjos, talvez com um sorriso nos lábios, mas para depois usar, abusar, oprimir, Deus está dizendo: eu vou fazer com você, eu vou destruir, eu vou julgar. Chegará a tua vez de tomares o cálice da mão direita do Senhor, e ignomínia cairá sobre a tua glória. Em outras palavras, será como um bêbado repulsivo vomitando sobre si mesmo. É a figura que esse texto está demonstrando. Mas em terceiro lugar, toda sorte de violência é um atentado contra Deus e contra a sua criação. Vamos ler o versículo 17 para entendermos isso. Toda a igreja comigo. Porque a violência contra o Líbano te cobrirá, e a destruição que fizeste dos animais ferozes te assombrará. Por causa do sangue dos homens e da violência contra a terra, contra a cidade e contra todos os seus
moradores. Então vamos entender isso aqui, irmãos. A Babilônia, quando invadia cidades, campos, propriedades, reinos, ela era tão devastadora que ela destruía a flora, ela destruía a fauna, ela destruía os homens, ela destruía os monumentos, era avassaladora. Aqui há denúncias de crimes ecológicos e de crimes contra a vida. É claro que hoje, às vezes, as pessoas perdem um pouco do equilíbrio. Como alguém já brincou, se você estiver andando na rua e alguém está segurando um cachorro, e o cachorro avançar em cima de você e morder você, bata no dono do cachorro, não bata no cachorro. Que bater no cachorro é um crime maior que bater no dono do cachorro. Brincadeira. Mas às vezes eu lembro disso com muita clareza, a certa feita, as pessoas condenando como um crime gravíssimo matar os ovos de uma tartaruga. E é mesmo, é uma coisa terrível. Mas as pessoas que defendem você preservar os ovos da tartaruga, porque tem vida ali, são defensoras do aborto. Bebê pode matar, mas ovos de tartarugas não. Isso é inversão de valores. E Jesus entendeu muito bem essa inversão de valores quando disse: vocês não sabem que vocês valem mais que os pássaros? Então passarinho tem que ser protegido mesmo, mas você vale mais que passarinho, você vale mais que tartaruga. O ser humano criado à imagem e semelhança de Deus tem que merecer prioridade e primazia no cuidado. Não é que você vai descuidar dos animais, você tem que cuidar mesmo, mas mais cuidado merece o ser humano criado à imagem e semelhança de Deus. Mas vamos ao último ai elencado aqui pelo profeta: a idolatria, a corrupção do poder espiritual. Versículos 18 a 20. Esse talvez, ou certamente, é o pior de todos os pecados, porque é a fonte dos outros pecados. Vamos observar algumas coisas aqui. Idolatria. Isso é o pecado de Lúcifer, quis ser igual a Deus. Isso é o pecado de Adão e Eva no Éden. Não se contentaram em ser criaturas, mesmo sendo os líderes da criação de Deus, quiseram ser igual a Deus. Então vamos tirar algumas lições. Primeiro, os ídolos são absolutamente impotentes. Verso 18, parte A: que aproveita o ídolo, visto que o seu artífice o esculpiu. Ora, se o artífice esculpiu um ídolo, quem é maior, o artífice ou o ídolo? Quem é maior, o Criador ou a criatura? O Criador. Então já parte do pressuposto que se esse ídolo foi feito, fabricado, forjado, quem o fez, quem o fabricou, quem o forjou é maior que ele. Então ele é absolutamente impotente. Me permita dar uma definição para você de ídolo. Os ídolos são substitutos mortos do Deus vivo. Vou repetir: os ídolos são substitutos mortos do Deus vivo. Por isso que a idolatria é uma loucura, é um contrassenso, é uma cegueira, porque é o Criador adorando a criatura. O apóstolo Paulo diz: o ídolo é nada, é nada. Ele é pau, ele é pedra, ele é gesso, ele é mármore. Se você quebrar, ele fica quebrado. Se você jogar na lata do lixo, ele fica na lata do lixo. Se você o colocar num pedestal, ele fica no pedestal. Se você transportá-lo num carro alegórico, ele vai ser transportado num carro alegórico. Ele é nada. Por idolatria é o entorpecimento da razão, é cegueira espiritual. Segundo, os ídolos são instrumentos de engano.
Versículo 18, parte B. E a imagem de fundição, mestra de mentiras, para que o artífice confie na obra, fazendo ídolos mudos. Como assim? Como assim? Os ídolos são mestres de mentira. Preste atenção aqui. Lá em 1 Coríntios 8,4, Paulo diz que o ídolo é nada. Mas lá em 1 Coríntios 10,20, Paulo diz que o que está por trás do ídolo são os demônios. Então, onde tem idolatria, tem a ação satânica. Mas como mestres de mentira, eu quero que você leia comigo, por favor, Oséias 4,12. Profeta Oséias, põe na tela para toda a igreja ler, que isso é importante entender. Oséias 4,12. Vamos todos juntos ler? Toda a igreja? Vamos lá? O meu povo consulta o seu pedaço de madeira e a sua vara lhe dá resposta, porque o espírito de prostituição os enganou. Eles, prostituindo-se, abandonaram o seu Deus. O que está querendo dizer isso? O que está dizendo isso é o seguinte, que eles tinham ídolos que eram varas, que eram madeira, que eram uma árvore, que eram um pedaço de pau. E eles iam lá e faziam súplicas a esse pedaço de vara. E o pedaço de vara respondia à súplica deles. Pessoas fazem promessa aos ídolos e de repente alcança o que pediram. Fazem uma prece e a resposta chega. Não porque a vara tenha poder, não porque o ídolo tenha poder, é porque o que está por trás do ídolo são os demônios. E naquela resposta há uma armadilha, para que a pessoa confie naquele ídolo, acredite mesmo naquele ídolo. É por isso que ao longo dos anos, meus irmãos, tantas canonizações, Brasil afora e mundo afora. Brasil sendo o maior país católico e espírita do mundo, vocês bem sabem disso. Inclusive agora, 12 de outubro, se celebrou o dia da padroeira do Brasil. O que é padroeira? Qual a palavra? O que significa a palavra padroeira? Padroeiro significa protetor. Quando um país acha que uma imagem pescada no rio Paraíba do Sul é a protetora do Brasil, significa que nós estamos muito mal de proteção. Muito mal de proteção. É por isso que as imagens enganam. São mestras de mentira, diz a Bíblia. Mas em terceiro lugar, os ídolos são desprovidos de vida e poder. Versículo 19, toda a igreja comigo, por favor. Vamos juntos. Ai daquele que diz à madeira, acorda, e a pedra muda, desperta. Pode o ídolo ensinar? Eis que está coberto de ouro e de prata, mas no seu interior não há fôlego nenhum. Preste atenção nisso. Salmo 115 diz: os ídolos dos povos são assim, tem boca, mas não falam, tem olhos, mas não enxergam, tem ouvidos, mas não escutam, tem boca, mas não fala, tem mãos, mas não apalpam, tem pés, mas não andam. Assim são todos aqueles que fazem e adoram os ídolos. A idolatria vai cegando as pessoas, vai tirando delas a lucidez. É por isso que Isaías 44 ilustra isso de uma maneira muito assim clara. Diz: o cidadão pega o machado, vai para a floresta, corta uma árvore, serra toras, parte daquela madeira ele põe no fogo para fazer a comida dele, a outra parte daquela mesma madeira ele fabrica um ídolo e se prostra diante desse ídolo e o adora. Isso é idolatria. Ela engana as pessoas. Quarto lugar, os idólatras estão debaixo de maldição. Versículo 19: ai daquele
que diz à madeira: acorda, a pedra muda, desperta. Ou seja, uma pessoa que faz uma súplica, uma prece a uma imagem, a um ídolo, ele está debaixo da maldição de Deus. Aliás, a Bíblia diz que a idolatria produz e provoca a ira de Deus. Está lá em Romanos capítulo 1, versos 18 a 23. A Bíblia diz que o que está por trás do ídolo são os demônios. E a Bíblia diz que os idólatras não entrarão no reino de Deus. Apocalipse 21, versículo 8. Finalmente, em último lugar, nesse contexto da idolatria, e a Babilônia tinha muitos deuses, é preciso afirmar que somente Deus é soberano e somente Deus é digno de adoração. Versículo 20, toda a igreja comigo. Vamos lá? O Senhor, porém, está no seu santo templo, cale-se diante dele toda a terra. Preste atenção no porém, conjunção adversativa. Ele está contrastando a adoração dos ídolos com a adoração que só deve ser dada a Deus. O Senhor, porém, está no seu santo templo. E que templo é esse? Não é o templo feito por mãos humanas. Ele está no seu santo templo cósmico. Ele está em toda parte. Ele está entronizado acima dos querubins. Ele está num alto e sublime trono. E esse Deus, e somente esse Deus, é digno de ser adorado. Ele quem dá vida, Ele quem tira a vida. Ele quem exalta, Ele quem humilha. Ele quem põe no trono, Ele quem tira do trono. Os reinos deste mundo passam, mas o Senhor continua assentado no trono. O seu reino jamais passará. Eu concluo com 3 declarações à guisa de conclusão. Primeiro, a graça de Deus, capítulo 2, versículo 4. Eis o soberbo, sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela fé. Segundo, a glória de Deus, versículo 14, 2,14. Pois a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. Terceiro, a soberania de Deus, capítulo 2, versículo 20. O Senhor, porém, está no seu santo templo, cale-se diante dele toda a terra. Quer dizer para você, portanto, que nós temos graça, nós somos cobertos pela glória e nós somos governados pelo Deus soberano. Que Deus nos abençoe. Amém. Vamos ficar em pé e vamos orar. Querido Deus, nós te louvamos pela solenidade da tua palavra. Parece-nos, Deus, que nós estamos lendo os periódicos contemporâneos. Parece-nos, Deus, que nós estamos fazendo uma radiografia da sociedade brasileira, por que não dizer da sociedade de todas as nações. A tua palavra, ao descrever o passado, lança luz no presente e aponta rumos para o futuro. O que nós te pedimos nesta manhã é que tu nos dês discernimento espiritual para olharmos os alertas solenes da tua palavra, para não incorrermos nos mesmos erros, para não repetirmos os mesmos pecados, para termos temor e tremor diante da tua presença. Livra-nos do mal, livra-nos da violência, livra-nos da desonestidade, livra-nos da riqueza fácil, ilícita, imoral. Livra-nos, Deus, de decisões equivocadas. Livra-nos de confiarmos em coisas e não em ti. Livra-nos, meu Deus, da embriaguez. Livra-nos, meu Deus, dos ídolos. Dá-nos um coração temente a ti, e que a nossa vida possa trazer glória ao teu nome e expressar no mundo a riqueza da tua graça. Oramos com gratidão em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, amados.